Diretamente do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 192, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados entre os líderes da igreja, a música para esta sessão será apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações e bênçãos às pessoas que participam desta reunião no mundo todo, por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. A música para esta sessão será apresentada pelo The Tabernacle Choir at Temple Square, sob a regência de Mark Wilberg, com Richard Elliott e Brian Matias ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando How Wondrous and Great, ó, quão majestosa é a obra de Deus, e agora cantará With Songs of Praise, com cânticos de louvor. A oração de abertura será então oferecida pelo elder Weatherford T. Clayton, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 autoridade geral. Praise and gratitude we worship God Almighty.
Nosso Pai Celestial, com alegria, nos achegamos a Ti para agradecer-te pelas bênçãos desta sessão da conferência. Nós agradecemos-te pela bênção de Teu Filho e pela redenção que Ele trouxe, nos tornou possível. Oramos pelo presidente Russell M. Nelson. Agradecemos a todos os que estão servindo em posição de lideranças em Teu reino. Pedimos que os abençoe. Neste dia, pedimos que nos ajude abrindo nosso coração para que consigamos receber a palavra de Deus e receber com fé em nosso coração para sermos nutridos, que consigamos sentir um poderoso crescimento em nosso coração como árvore da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora a satisfação de ouvir o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pela irmã J. Annette Dennis, que serve como primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Após suas palavras, o coro cantará Deixa a luz do sol entrar. Ouviremos então o elder Garrett W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo elder Joseph W. Citati, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 autoridade geral. Elder Holland. Há vários anos, no curso de mestrado, após um debate sobre a história religiosa americana, um colega me perguntou por que os santos dos últimos dias não adotaram a cruz que outros cristãos usam como um símbolo de sua religião. Visto que perguntas como essa sobre a cruz muitas vezes são perguntas relacionadas ao nosso comprometimento a Cristo, eu imediatamente disse a ele que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias considera o sacrifício expiatório de Jesus Cristo o fato central, a base fundamental, a doutrina principal e a expressão suprema de amor divino no grande plano de Deus para a salvação de seus filhos. Expliquei que a graça salvadora inerente a esse ato foi essencial para toda a família humana e que foi dada a ela de maneira universal, desde Adão e Eva até o fim do mundo. Citei o profeta Joseph Smith, que declarou certa vez que todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são meros complementos da expiação de Jesus Cristo. Depois li para ele o que Nefe escrevera 600 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E o anjo me falou, dizendo, olha, e olhei, e vi o Cordeiro de Deus, que foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Com meu grande entusiasmo de amar, compartilhar e convidar, continuei lendo. Para os nefitas, no Novo Mundo, o Cristo ressurreto disse, meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, para que pudesse atrair a mim todos os homens. E por esta razão, fui levantado. Estava prestes a citar o apóstolo Paulo quando percebi que os olhos de meu amigo estavam começando a dispersar. Ele olhou rapidamente para seu relógio e lembrou que precisava estar em algum lugar, qualquer lugar. E saiu com pressa para seu compromisso fictício. Então, nossa conversa terminou. Bem, nesta manhã, 50 anos mais tarde, estou determinado a finalizar aquela explicação. Mesmo se cada um de vocês começar a olhar para o seu relógio. Ao tentar explicar por que normalmente não usamos a iconografia da cruz,
quero esclarecer nosso profundo respeito e nossa extensa admiração pelos motivos repletos de fé e pela vida devota das pessoas que a utilizam. Uma razão pela qual não enfatizamos a cruz como um símbolo provém de nossas raízes bíblicas. Como a crucificação era uma das formas mais agonizantes de execução do Império Romano, muitos dos primeiros seguidores de Jesus Cristo escolheram não destacar esse instrumento brutal de sofrimento. O significado da morte de Cristo certamente era essencial para a fé que eles tinham. Porém, durante 300 anos, eles geralmente buscaram comunicar sua identidade do Evangelho de outras maneiras. Nos séculos IV e V, uma cruz foi introduzida como um símbolo do cristianismo generalizado. Mas nossa crença não é um cristianismo generalizado. Não somos católicos nem protestantes, na verdade somos uma igreja restaurada. A igreja restaurada do Novo Testamento. Portanto, nossas origens e nossa autoridade provém de antes da época de concílios, credos e iconografias. Nesse sentido, a ausência de um símbolo que foi posteriormente utilizado de maneira comum é outra evidência de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma restauração dos verdadeiros primórdios cristãos. Outra razão pela qual não utilizamos uma cruz iconizada é nossa ênfase no completo milagre da missão de Cristo, sua ressurreição gloriosa, bem como seu sofrimento e sua morte sacrificiais. Ao ressaltar essa relação, menciono duas obras de arte que servem de cenário para a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos em sua reunião sagrada semanal no templo toda quinta-feira, em Salt Lake City. Essas obras são lembretes constantes para nós do preço que foi pago e da vitória que foi conquistada por Ele, cujos servos somos. Uma representação mais pública do triunfo de Cristo de duas partes é nosso uso desta pequena imagem de Thorvaldsen, do Cristo ressurreto, surgindo em glória do sepulcro, com as feridas de sua crucificação ainda evidentes. Por fim, nós nos lembramos do que o presidente Gordon B. Hinckley disse certa vez. A vida de nosso povo deve ser o símbolo de nossa fé. Essas considerações me lembram de uma das referências de escritura mais importantes sobre a cruz. Ela não tem nenhuma relação com pingentes ou joias, torres ou placas de sinalização. Na verdade, ela tem relação com a firme integridade e o rígido fundamento moral que os cristãos devem trazer para o chamado que Jesus deu a cada um de seus discípulos. Em todo o mundo e em todas as épocas, ele disse a todos nós: se algum homem ou mulher quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse versículo fala sobre a cruz que carregamos e não sobre a cruz que usamos. Para sermos discípulos de Jesus Cristo, às vezes precisamos carregar um fardo, nosso ou de outra pessoa, e ir para onde o sacrifício é exigido e o sofrimento é inevitável. Um verdadeiro cristão não pode seguir o Mestre apenas em questões com as quais ele concorda. Não, nós o seguimos em todos os lugares, incluindo, se necessário, em cenários repletos de lágrimas e dificuldades, em lugares nos quais, às vezes, nos sintamos muito sozinhos. Conheço pessoas, dentro e fora da igreja,
que estão seguindo a Cristo dessa maneira fervorosa. Conheço crianças que têm deficiências físicas severas. E conheço os pais que cuidam delas. Vejo todas essas pessoas trabalhando, às vezes ao ponto de exaustão completa, buscando força, segurança e momentos de alegria que somente vêm dessa maneira. Conheço muitos adultos solteiros que buscam e merecem um companheiro ou uma companheira amorosa, um casamento maravilhoso e um lar repleto de filhos. Não há nenhum desejo mais justo. Porém, ano após ano, eles não recebem essa bênção. Conheço pessoas que enfrentam vários tipos de doenças emocionais, que imploram por ajuda, a orarem e ansiarem pela terra prometida de estabilidade emocional. Conheço pessoas que vivem em meio à pobreza debilitante, porém, ao resistirem ao desespero, pedem apenas pela oportunidade de fornecer uma vida melhor para seus entes queridos e outras pessoas necessitadas ao seu redor. Conheço muitas pessoas que sofrem com questões angustiantes de identidade, gênero e sexualidade. Choro por elas e choro com elas, sabendo quão importantes serão as consequências de suas decisões. Essas são apenas algumas das tantas circunstâncias tentadoras que enfrentamos na vida. Lembretes solenes de que há um preço a se pagar pelo verdadeiro discipulado. Para Araúna, que tentou dar a Davi bois e lenha gratuitamente em troca de seu holocausto, o rei Davi disse: "Não, porém, por certo preço, te comprarei. Pois eu não oferecerei ao Senhor meu Deus aquelas coisas que não me custem nada." Nós também dizemos o mesmo. Ao tomarmos nossa cruz e o seguirmos, seria certamente trágico se o peso de nossos desafios não nos tornasse mais empáticos e mais atentos em relação aos fardos que são carregados pelas outras pessoas. Um dos paradoxos mais poderosos da crucificação é que os braços do Salvador estavam amplamente abertos e pregados na cruz, retratando de maneira inconsciente, mas precisa, que todo homem, mulher e criança em toda a família humana não é apenas bem-vindo, mas também convidado ao seu abraço redentor e exaltador. Tal como a gloriosa ressurreição sucedeu à agonizante crucificação, bênçãos de todos os tipos são derramadas sobre aquelas pessoas que estão dispostas, tal como Jacó, profeta do livro de Mórmon, afirmou, a acreditar em Cristo e considerar sua morte e carregar sua cruz. Às vezes, essas bênçãos vêm logo. Outras vêm mais tarde. Mas o fim maravilhoso de nossa via dolorosa pessoal é a promessa do próprio Mestre de que elas virão. Para obter essas bênçãos, que o sigamos de maneira firme, sem nunca hesitar ou fugir, sem nunca recuar na tarefa, mesmo quando nossa cruz for pesada e mesmo quando, por um momento, o caminho ficar escuro. Agradeço por sua força e por sua lealdade e amor. Presto testemunho apostólico dele que foi levantado e das bênçãos eternas que ele concede. Sim, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Conta-se a história de um homem chamado Jack. Ele tinha uma amada cachorrinha que caçava pássaros chamada Cassie. Jack sentia muito orgulho dela e muitas vezes se vangloriava do quanto ela era habilidosa. Para provar isso, Jack convidou alguns amigos para ver Cassie em ação. Depois de chegar ao clube de caça, Jack, enquanto fazia o check-in, soltou Cassie para ela correr. Quando chegou a hora de começar, Jack estava ansioso para mostrar as habilidades incríveis de Cassie. No entanto, Cassie estava agindo de forma estranha. Ela não obedecia aos comandos dele como costumava fazer de boa vontade. Ela só queria ficar ao seu lado. Jack estava frustrado, constrangido e irritado com Cassie. Logo, sugeriu que fossem embora. Ela nem sequer pulou na parte de trás do caminhonete. Então Jack a pegou impacientemente e a empurrou para dentro da gaiola para cachorros. Durante todo o caminho para casa, ele estava furioso com aqueles que zombaram do comportamento de sua cadela. Ele não conseguia entender o comportamento dela. Ela foi bem treinada e no passado seu maior desejo era agradá-lo e servi-lo. Quando chegaram em casa, Jack começou a examiná-la para ver se tinha algum machucado, carrapicho ou carrapato, como ele sempre fazia. Ao colocar a mão em seu peito, ele sentiu algo molhado e viu que ela estava coberta de sangue. Para seu remorso e horror, ele descobriu que Cassie tinha um corte tão grande e profundo que o osso do tórax estava exposto. Ele encontrou outro corte profundo na perna da frente. Jack tomou Cassie nos braços e começou a chorar. Sua dor, pelo modo como ele a tratou e a julgou injustamente, era imensa. Cassie não estava agindo como de costume porque ela estava ferida. Seu comportamento foi influenciado por sua dor, seu sofrimento e suas feridas. E não estava relacionado com a falta de amor ou o desejo de obedecer a Jack. Ouvi essa história há vários anos e nunca me esqueci dela. Quantas pessoas feridas temos entre nós? Com que frequência julgamos os outros com base em sua aparência exterior ou suas ações, ou a falta delas? Quando, se entendêssemos completamente, reagiríamos com compaixão e desejo de ajudar, em vez de aumentar seus fardos com o nosso julgamento. Julguei erroneamente muitas vezes em minha vida, mas o Senhor me ensinou pacientemente por meio de experiências pessoais e ao ouvir as experiências de vida de muitas outras pessoas. Passei a apreciar mais profundamente o exemplo de nosso querido Salvador ao passar muito de seu tempo ministrando a outras pessoas com amor. A experiência de vida da minha filha mais nova envolveu desafios de saúde emocional desde que ela era uma garotinha. Muitas vezes, ao longo de sua vida, ela sentiu que não conseguia sobreviver. Seremos eternamente gratos aos anjos nesta terra que estiveram conosco durante esses momentos, sentando-se ao lado dela, escutando-a e chorando com ela. E também compartilhando dons únicos, entendimentos espirituais e uma relação mútua de amor. Em tais circunstâncias amorosas, nossos fardos de ambos os lados se tornaram leves. O elder Joseph B. Wirthlin, ao citar 1 Coríntios, disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ele continua: a mensagem de Paulo a esse grupo de novos santos foi simples e direta. Nada do que fizermos terá importância se não tivermos caridade. Podemos falar em línguas, ter o dom da profecia, compreender todos os mistérios, possuir todo o conhecimento, exercer fé para remover montanhas. Entretanto, sem caridade, nada disso valerá. A caridade é o puro amor de Cristo. O Salvador exemplificou esse amor. Jesus ainda ensinou: nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muitos discursos foram proferidos por nossos líderes da igreja sobre caridade, união, amor, bondade, compaixão, perdão e misericórdia. Acredito que o Salvador está nos convidando a viver de maneira mais elevada e sagrada. Sua maneira de amar, na qual todos podem sentir que realmente fazem parte disso e que são necessários. Recebemos o mandamento de amar as pessoas, não de julgá-las.
Deixe de lado esse fardo pesado. Nós não precisamos carregá-lo. Ao invés disso, podemos tomar o jugo de amor e compaixão do Salvador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Salvador não tolera o pecado, mas nos oferece seu amor e perdão quando nos arrependemos. Para a mulher apanhada em adultério, ele disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Aqueles que ele tocou sentiram seu amor, e esse amor os curou e os transformou. Seu amor os inspirou a querer mudar sua vida. Viver à sua maneira traz mais alegria e paz, e ele convidou as pessoas a viverem com gentileza, bondade e amor. O elder Gary Stevenson disse: quando nos depararmos com os ventos e as tempestades da vida, com doenças e aflições, o Senhor, nosso pastor, nosso cuidador, vai nos nutrir com amor e bondade. Ele vai curar nosso coração e restaurar nossa alma. Como seguidores de Jesus Cristo, não devemos fazer o mesmo? O Salvador nos pede para que possamos aprender com Ele e fazer as coisas que o vimos fazer. Ele é a personificação da caridade e do puro amor. À medida que aprendemos a fazer o que Ele nos pede, não por dever, ou mesmo pelas bênçãos que podemos receber, mas puramente por amor a Ele e ao nosso Pai Celestial, as pessoas irão sentir seu amor por nossa causa, e tudo o que Ele nos pede se tornará não apenas possível, mas eventualmente muito mais suave e leve e mais feliz do que jamais poderíamos imaginar. Isso vai exigir prática, pode levar anos, como aconteceu comigo. Mas se desejamos que o amor seja a nossa força motivadora, Ele pode pegar esse desejo, essa semente, e eventualmente transformá-la em uma bela árvore cheia do fruto mais doce. Nós cantamos em um de nossos amados hinos: não me entrego a julgamentos, imperfeito sou também. Nos recônditos da alma, dores há que não se veem. Quem dentre nós sente dores que não se veem? A criança ou o adolescente supostamente rebelde, as crianças que têm pais divorciados, a mãe solteira ou pai solteiro, os que têm problemas de saúde física ou mental, os que questionam sua fé, os que enfrentam preconceito racial ou cultural, os que se sentem sozinhos, os que anseiam se casar, os que têm vícios indesejados e tantos outros lidando com uma grande variedade de experiências de vida desafiadoras, mesmo aqueles cujas vidas parecem perfeitas. Nenhum de nós tem uma vida ou família perfeita. Com certeza eu não tenho. Quando procuramos ter empatia com outras pessoas que também enfrentam desafios e imperfeições, isso pode ajudá-las a sentir que não estão sozinhas em suas dificuldades. Todos precisam sentir que de fato pertencem e são necessários no corpo de Cristo. O maior desejo de Satanás é trazer discórdia aos filhos de Deus. E ele tem sido bem-sucedido, mas há tal poder na união. E como precisamos trabalhar lado a lado uns com os outros nessa jornada desafiadora da mortalidade. Nosso profeta Russell M. Nelson disse: quaisquer maus tratos ou preconceitos contra uma outra pessoa por causa de nacionalidade, raça, orientação sexual, gênero, nível educacional, cultura ou outros identificadores significativos é ofensivo ao nosso Criador. Esses maus tratos nos levam a viver abaixo de nossa estatura como filhos e filhas de seu convênio. Enquanto o presidente Nelson convidou todos a entrarem e a permanecerem no caminho do convênio que nos leva de volta a nosso Pai Celestial, ele deu o seguinte conselho: se amigos e familiares se afastarem da igreja, continuem a amá-los. Não cabe a vocês julgarem a escolha de outra pessoa, assim como vocês não merecem ser criticados por permanecerem fiéis. Amigos, lembremo-nos de que cada ser nesta terra é um filho de Deus e Ele ama cada um deles. Existem pessoas em seu caminho que você se sentiu propenso a julgar? Se sim, lembrem-se de que essas são as oportunidades valiosas para praticarmos amar como o Salvador.
Ao seguirmos seu exemplo, podemos nos unir a ele e iremos ajudar a desenvolver um sentimento de amor e inclusão no coração de todos os filhos do Pai Celestial. Como nós o amamos, porque ele amou-nos primeiro. Quando estamos repletos do amor do Salvador, seu jugo pode ser verdadeiramente suave e seu fardo pode ser leve. Presto sincero testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, irmãos e irmãs, vocês se lembram de acreditar ou de querer acreditar em felizes para sempre? Então, nos deparamos com a vida real. Nós crescemos, os relacionamentos ficam complicados, este mundo é barulhento, superlotado, agressivo, cheio de fingimento e artificialismo. No entanto, no fundo de nosso coração, acreditamos ou queremos acreditar em algum lugar, de alguma maneira, que felizes e para sempre são coisas reais e possíveis. Felizes e para sempre não são coisas imaginárias de histórias de contos de fada.
A verdadeira e duradoura alegria e a eternidade com aqueles a quem amamos são a própria essência do plano de felicidade estabelecido por Deus. Seu plano amorosamente preparado pode tornar nossa jornada eterna, feliz e para sempre. Temos muito o que comemorar e pelo que ser gratos. No entanto, nenhum de nós é perfeito, nenhuma família é perfeita. Nossos relacionamentos incluem amor, sociabilidade e personalidade, mas muitas vezes incluem também atrito, mágoa e, às vezes, dores profundas. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ser vivificado em Jesus Cristo inclui a imortalidade, sua dádiva de nossa ressurreição física. Ao vivermos com fé e obediência, ser vivificado em Cristo também pode incluir uma vida eterna, alegre e abundante com Deus e com aqueles a quem amamos. De modo extraordinário, o profeta do Senhor está nos aproximando de nosso Salvador, inclusive por meio das ordenanças e dos convênios sagrados nos templos, que estão cada vez mais próximos de nós. Temos uma oportunidade e uma dádiva profundas que nos possibilita descobrir um novo entendimento espiritual, amor, arrependimento e perdão para com os outros e com nossa família nesta vida e na eternidade. Com permissão, compartilharei 2 experiências sagradas e sinceras e espiritualmente atípicas contadas por amigos sobre Jesus Cristo unir as famílias ao curar até mesmo conflitos que perduram por gerações. Infinita e eterna, mais forte que os laços da morte. A expiação de Jesus Cristo pode nos ajudar a trazer paz a nosso passado e esperança ao nosso futuro. Quando se tornaram membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, minha amiga e seu marido aprenderam com alegria que os relacionamentos familiares não precisam durar até que a morte nos separe. Na casa do Senhor, as famílias podem ser unidas para sempre, seladas. Mas minha amiga não queria ser selada ao pai dela. Ela disse: ele não foi um bom marido para minha mãe. Ele não foi um bom pai para seus filhos. Meu pai terá que esperar. Não tenho nenhum desejo de realizar suas ordenanças no templo e ser selada a ele para a eternidade. Por 1 ano ela jejuou, orou e conversou muito com o Senhor sobre seu pai. Enfim, ela se sentiu pronta. As ordenanças do templo por seu pai foram realizadas. Posteriormente ela disse: em um sonho, meu pai apareceu a mim, vestido todo de branco. Ele tinha mudado completamente. Ele disse: olhe para mim, estou limpo. Obrigado por realizar as ordenanças no templo por mim. Seu pai acrescentou: levante-se e volte ao templo, seu irmão está esperando para ser batizado. Minha amiga contou: meus antepassados e aqueles que já faleceram estão aguardando ansiosamente para que suas ordenanças sejam realizadas. Quanto a mim, ela disse, o templo é um lugar de cura, aprendizado e reconhecimento da expiação de Jesus Cristo. Segunda experiência. Outro amigo que pesquisou diligentemente sua história da família. Ele queria saber quem era seu bisavô. Certa manhã, bem cedo, meu amigo disse que sentiu a presença espiritual de um homem em seu quarto. O homem queria ser encontrado e conhecido por sua família. Ele sentia remorso por um erro do qual já havia se arrependido. Aquele homem ajudou meu amigo a perceber que meu amigo não tinha nenhuma conexão genética com a pessoa que ele achava ser seu bisavô. Em outras palavras, disse meu amigo, eu tinha descoberto meu bisavô e soube que ele não era a pessoa que nossos registros familiares diziam ser. Seus relacionamentos familiares se tornaram mais claros. Meu amigo disse, sinto-me livre, em paz. Faz toda a diferença saber quem é minha família. Meu amigo ponderou, um ramo torto não significa uma árvore ruim. O modo como chegamos a este mundo é menos importante do que quem somos quando o deixamos. As Santas Escrituras e as experiências sagradas de cura e paz pessoais, inclusive com aqueles que estão vivos no mundo espiritual, salientam 5 princípios doutrinários. Primeiro, fundamental no plano
de redenção e felicidade de Deus é Jesus Cristo, que por meio de sua expiação promete unir nosso espírito e nosso corpo, para nunca mais se separarem, a fim de receberem a plenitude da alegria. Segundo, as bênçãos da expiação. Unir o que foi separado por meio de Cristo são recebidas quando exercemos fé e produzimos frutos para o arrependimento, na mortalidade, assim como na imortalidade. As ordenanças no templo em si não nos mudam ou mudam os que estão no mundo espiritual, mas essas ordenanças divinas nos possibilitam fazer convênios santificadores com o Senhor, os quais podem trazer harmonia com Ele e com outras pessoas. Nossa alegria se torna completa quando sentimos a graça e o perdão de Jesus Cristo por nós. E ao oferecermos o milagre de sua graça e de seu perdão uns aos outros, a misericórdia que recebemos e a misericórdia que oferecemos podem ajudar a tornar justas as injustiças da vida. Terceiro, Deus nos conhece perfeitamente. Deus não se deixa escarnecer, nem pode ser enganado. Com perfeita misericórdia e justiça, Ele envolve seus braços de segurança os humildes e os penitentes. No templo de Kirtland, o profeta Joseph Smith teve uma visão de seu irmão Alvin, salvo no reino celestial. O profeta Joseph ficou maravilhado, pois Alvin havia morrido antes de receber a ordenança salvadora do batismo. Para nosso consolo, o Senhor explicou o motivo. O Senhor julgará a todos nós segundo nossas obras, segundo o desejo de nosso coração. Nossa alma presta testemunho de nossas obras e de nossos desejos. Felizmente, sabemos que os vivos e os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus e da expiação de Cristo. No mundo espiritual, até mesmo os que estão em pecado e transgressão têm a oportunidade de se arrepender. Por outro lado, aqueles que deliberadamente escolhem a iniquidade, que conscientemente procrastinam o arrependimento, ou que de maneira premeditada ou proposital quebram os mandamentos, planejando um arrependimento fácil, serão julgados por Deus e terão uma viva lembrança de toda a sua culpa. Não podemos pecar conscientemente no sábado e então esperar o perdão automático ao tomarmos o sacramento no domingo. Para os missionários ou outras pessoas que dizem que seguir o Espírito significa não ter de obedecer aos padrões da missão ou aos mandamentos, lembrem-se de que a obediência aos padrões da missão e aos mandamentos convida o Espírito. Nenhum de nós deve adiar o arrependimento. Começamos a receber as bênçãos do arrependimento quando começamos a nos arrepender. Quarto, o Senhor nos dá a divina oportunidade de nos tornar mais semelhantes a Ele ao oferecermos ordenanças de salvação vicárias no templo para outras pessoas que precisam delas, mas que não podem fazê-las por si mesmas. Tornamo-nos mais completos e aperfeiçoados quando nos tornamos salvadores no Monte Sião. Ao servirmos ao próximo, o Santo Espírito da promessa pode confirmar as ordenanças e santificar tanto quem as oferece quanto quem as recebe. Tanto o que oferece quanto o que recebe podem fazer convênios transformadores e se aprofundar neles, e ao longo do tempo receber as bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Por fim, o quinto, como ensina a regra de ouro, uma simetria santificadora entre o arrependimento e o perdão, nos convida a oferecer a outras pessoas aquilo que nós mesmos precisamos e desejamos. Às vezes, nossa disposição para perdoar outras pessoas permite que tanto elas quanto nós acreditemos que podemos nos arrepender e ser perdoados. Às vezes, a disposição para se arrepender e a capacidade de perdoar vêm em momentos diferentes. Nosso Salvador é o nosso mediador perante Deus, mas Ele também nos ajuda a conhecermos mais sobre nós mesmos e a nos aproximarmos de outras pessoas quando nos achegamos a Ele. Especialmente quando temos mágoas e sofrimentos profundos, é difícil reparar nossos relacionamentos e curar nosso coração. Talvez seja até impossível fazer isso sozinhos. Mas podemos receber força e sabedoria celestiais, além da nossa própria força e sabedoria, para saber quando nos apegar a certas coisas e quando devemos deixá-las de lado.
Nós nos sentiremos menos sozinhos quando percebemos que não estamos sós. Nosso Salvador sempre nos compreende. Com a ajuda de nosso Salvador, podemos entregar nosso orgulho, nossas dores e nossos pecados a Deus. A despeito de como nos sentimos no início, nós nos tornamos mais completos quando confiamos que Ele torna nossos relacionamentos completos. O Senhor, que vê e entende perfeitamente, perdoa a quem Ele deseja perdoar. Nós, sendo imperfeitos, devemos perdoar a todos. Quando nos achegamos a nosso Salvador, nós nos concentramos menos em nós mesmos. Julgamos menos e perdoamos mais. Confiar em seus méritos e em sua misericórdia, em sua graça, pode nos libertar da contenda, da raiva, do abuso, do abandono, da injustiça e dos desafios físicos e mentais que às vezes vêm com um corpo físico em um mundo mortal. Felizes e para sempre não significa que todo relacionamento será feliz e durará para sempre. Mas os 1000 anos de milênio, com Satanás preso, podem nos dar o tempo necessário e maneiras surpreendentes de amar, de entender e de solucionar questões ao nos prepararmos para a eternidade. Encontramos uns nos outros a sociabilidade que há no céu. A obra e a glória de Deus incluem levar a efeito o felizes e para sempre. A vida eterna e a exaltação são conhecer a Deus e a Jesus Cristo, de modo que, por meio do poder divino, possamos estar onde eles estão. Queridos irmãos e irmãs, Deus nosso Pai Celestial e seu Filho amado vivem. Eles oferecem paz, alegria e cura a toda tribo e língua, a cada família, a cada um de nós. O profeta do Senhor nos mostra o caminho. Existe revelação nos dias de hoje. Que nos aproximemos de nosso Salvador em sua casa sagrada e que Ele nos aproxime de Deus e uns dos outros, ao entrelaçarmos nosso coração com compaixão, verdade e misericórdia como as de Cristo em todas as nossas gerações, nesta vida e na eternidade. Felizes e para sempre. Em Jesus Cristo isso é possível. Em Jesus Cristo isso é verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta manhã, nossos 2 filhos e 3 netos na América do Norte e cerca da metade do mundo viram o brilho do sol nascendo majestosamente no leste. Nossos outros 3 filhos e 7 netos na África e a outra metade do mundo viram a escuridão gradualmente se aproximar deles enquanto o sol se punha no horizonte a oeste. A alternância entre o dia e a noite é algo que não muda, um lembrete diário de realidades imutáveis que governam nossa vida. Quando respeitamos essas realidades eternas e alinhamos o que fazemos com elas, experimentamos paz e harmonia interiores. Quando não o fazemos, ficamos desestabilizados e as coisas não funcionam como esperamos. O dia e a noite é um exemplo dos padrões que Deus deu a todos os que vivem ou já viveram na Terra, de coisas como realmente são. É uma verdade absoluta de nossa existência humana, sobre a qual não podemos negociar de acordo com nossos próprios desejos e sair impunes. Lembro-me disso toda vez que pego um voo da África para vir à Conferência Geral e atraso meu relógio biológico em 10 horas no mesmo dia. Sempre que observamos o que está à nossa volta, vemos que o Pai Celestial nos deu testemunhos suficientes da verdade para governarmos nossa vida, para que o conheçamos e tenhamos bênçãos de paz e alegria. Por intermédio do profeta Joseph Smith, o Espírito do Senhor declarou: "E também eu vos darei um modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações." Corior, o anticristo, foi enganado, não acreditando na existência de Deus e na vinda de Cristo. A ele, o profeta Alma testificou: "Todas as coisas mostram que existe um Deus. Sim,
até mesmo a terra e tudo que existe sobre a sua face. Sim, e seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular, testemunham que existe um Criador Supremo. Quando Corior insistiu em receber um sinal antes que pudesse acreditar, Alma o fez ficar mudo. Humilhado por suas aflições, Corior confessou ter sido enganado pelo diabo. Não precisamos ser enganados. O milagre da vida inteligente se apresenta a nós constantemente. Basta um breve olhar e alguma reflexão sobre as maravilhas dos céus, ornados com inúmeras estrelas e galáxias, para incitar a alma do coração crente a proclamar: Senhor, meu Deus, grandioso és tu. Sim, Deus, nosso Pai Celestial, vive e se manifesta a nós o tempo todo de várias maneiras. Mas, para reconhecer Deus e crer e continuar nele, nosso coração precisa ser receptivo ao Espírito da verdade. Alma ensinou que a fé é precedida pela humildade. Mormon acrescentou que é impossível àquele que não é manso e humilde de coração ter fé e esperança e receber o Espírito de Deus. O rei Benjamim declarou que aquele que prioriza a glória do mundo é inimigo de Deus. Ao ser batizado para cumprir toda a justiça, mesmo sendo justo e santo, Jesus Cristo demonstrou que a humildade perante Deus é um atributo fundamental de seus discípulos. Todos os novos discípulos devem demonstrar humildade perante Deus por meio da ordenança do batismo. Assim, todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com o coração quebrantado e o espírito contrito, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. A humildade inclina o coração do discípulo ao arrependimento e à obediência. Assim, o Espírito de Deus será capaz de levar a verdade a esse coração e será aceita nele. A falta de humildade é o que mais contribui para o cumprimento da profecia do apóstolo Paulo nestes últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O convite do Salvador para aprender dele é um convite para nos afastarmos das tentações mundanas e nos tornarmos como ele é, manso e humilde de coração. Assim, seremos capazes de tomar sobre nós o seu jugo e descobrir que é suave, que o discipulado não é um fardo, mas uma alegria, como o presidente Nelson nos ensinou tão eloquentemente repetidas vezes. Aprender sobre Cristo e seus caminhos nos leva a conhecê-lo e a amá-lo. Ele mostrou, por meio de seu exemplo, que com uma atitude humilde é possível conhecer e amar a Deus, o Pai, com todo o nosso ser e amar ao próximo como a nós mesmos, sem reservas. Seu ministério na terra, durante o qual ele ofereceu sua vontade e seu corpo no altar, constituiu-se no padrão para a aplicação desses princípios, nos quais seu evangelho se baseia. Ambos os princípios são voltados para fora de nós e dizem respeito a como nos relacionamos com o próximo. Não é uma busca de gratificação ou glória pessoal. A ironia milagrosa disso é que, quando concentramos nossos melhores esforços em amar a Deus e ao próximo, somos capazes de descobrir nosso verdadeiro valor divino como filhos e filhas de Deus, com a paz e alegria plenas que essa experiência traz. Tornamo-nos um com Deus e com o próximo por meio do amor e do serviço.
Assim, podemos receber o testemunho do Espírito Santo desse puro amor, o fruto que Lei descreveu como o mais doce de todos os que já havia provado. A coroa que Cristo recebeu ao doar tudo e fazer tudo em sua capacidade para estabelecer o padrão de amor ao Pai e a nós, deu a Ele todo o poder, sim, tudo que o Pai possui, que é a exaltação. Nossa oportunidade de nutrir em nossa alma o amor duradouro a Deus e ao próximo começa no lar com os sagrados hábitos de nos conectarmos diariamente ao Pai em oração pessoal e familiar em nome de seu Filho unigênito, de aprendermos sobre Ele por meio do estudo das Escrituras em família, de observarmos o Dia do Senhor em família e de possuirmos uma recomendação para o templo individual e válida e usá-la com nossa família sempre que possível. À medida que crescemos individualmente em nosso conhecimento do Pai e do Filho e no amor a eles, crescemos também em apreço e amor uns pelos outros. Nossa capacidade de amar e servir as pessoas que não são da nossa família é grandemente aprimorada. O que fazemos no lar é o que verdadeiramente nos refina no caminho do discipulado de maneira duradoura e alegre. As mais doces bênçãos do Evangelho restaurado, que minha esposa, Gladys, e eu desfrutamos em nosso lar, vieram ao aprendermos a conhecer a Deus e a honrá-lo no lar e ao compartilhar seu amor com nossa posteridade. O amor a Deus, o serviço mútuo nutrido no lar e o serviço prestado ao próximo, com o tempo se transformam no atributo da caridade. Isso está de acordo com o padrão de serviço consagrado no reino de Deus que nos é apresentado pelos profetas e apóstolos vivos do Senhor. Tornamo-nos um com eles e nos tornamos capazes de olhar, por meio deles, para o Senhor em cada pensamento, de modo a não duvidar e não temer. Tal como os profetas e apóstolos vivos do Senhor, podemos prosseguir com as entranhas cheias de caridade, para com todos os homens e para com a família da fé, com a virtude adornando nossos pensamentos incessantemente, nossa confiança se fortalecendo na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio se destilando sobre nossa alma como orvalho do céu. Juntamente com os profetas e apóstolos vivos do Senhor, também podemos participar de um círculo virtuoso de fé que é fortalecido pelo serviço consagrado, no qual o Espírito Santo será nosso companheiro constante, e nosso cetro um cetro imutável de retidão e verdade. E nosso domínio será um domínio eterno, e, sem ser compelido, fluirá para nós eternamente. Pois essa é a promessa do plano do Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão juntos. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Hino de número 9. Após a música, ouviremos o presidente Stephen J. Land, que serve como segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. Ele será seguido pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the Sunday morning session of the 192nd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
No verão passado, mais de 200 mil de nossos jovens do mundo inteiro sentiram sua fé aumentar ao participarem de uma das centenas de sessões de uma semana da conferência FSY. Para muitos, à medida que saímos do isolamento da pandemia, até mesmo participar da conferência foi um ato de fé. Muitos dos jovens participantes parecem seguir uma jornada semelhante rumo a uma conversão mais profunda. No final da semana, eu gostava de perguntar: então, como foi? Muitas vezes eles diziam: bem, na segunda-feira, eu estava muito aborrecido com minha mãe por ter me feito participar. Eu não conhecia ninguém, eu não achava que era para mim, eu não tinha nenhum amigo lá. Mas agora é sexta-feira e eu quero ficar aqui. Quero sentir o Espírito em minha vida. Eu quero viver assim. Cada um deles tem sua própria história para contar sobre os momentos de esclarecimento e de dádivas espirituais que foram derramadas e que os levaram adiante na jornada de crescimento. Eu também mudei neste verão de FSY ao ver o Espírito de Deus atender incansavelmente aos desejos justos do coração de cada um desses inúmeros jovens que encontraram coragem para confiar nele por uma semana sob sua influência. Como reluzentes navios de aço no mar, vivemos em um ambiente espiritualmente corrosivo em que as mais brilhantes convicções precisam ser cuidadosamente mantidas para não sofrerem danos, enferrujarem, nem se desfazerem. Experiências como as conferências do FSY, os acampamentos, as reuniões sacramentais e a missão podem nos ajudar a polir nosso testemunho, levando-nos adiante da jornada de crescimento e descoberta espiritual até um lugar de relativa paz. Mas o que precisamos fazer para permanecermos nesse lugar e prosseguir com firmeza em Cristo, sem retroceder? Temos que continuar a fazer as coisas que nos levaram até ali, em primeiro lugar, tais como orar sempre, imergir nas Escrituras e servir sinceramente. Para alguns de nós, talvez seja preciso exercer confiança no Senhor até para frequentar a reunião sacramental. Mas depois que chegamos à reunião, a influência de cura do sacramento do Senhor, a infusão dos princípios do Evangelho e o alento da comunidade da igreja podem nos fazer voltar para casa mais elevados. No FSY, mais de 200 mil de nossos jovens passaram a conhecer melhor o Salvador, usando a simples fórmula de estar juntos onde dois ou mais estivessem reunidos em nome dele. Envolvendo-se no Evangelho, nas Escrituras, cantando e orando juntos e encontrando paz em Cristo. Essa é uma receita poderosa para o despertar espiritual. Esse amplo grupo de irmãos e irmãs agora já voltou para casa a fim de determinar o que significa continuar a confiar no Senhor, ao se verem envoltos pelos ruídos deste mundo turbulento. Uma coisa é ouvi-lo em um local sereno de contemplação, com as Escrituras bem abertas. Mas é bem diferente conduzir nosso discipulado em meio à agitação das distrações da mortalidade, em que temos que nos esforçar para ouvi-lo, apesar da névoa de nossas preocupações pessoais e da falta de confiança. Que fique bem claro que é a própria essência do heroísmo que nossos jovens demonstram ao voltarem a mente e o coração à defesa do que é certo contra as catastróficas mudanças morais em nossos dias. Uma vez servi como marido da presidente das moças da estaca. Uma certa noite, eu recebi a tarefa de arrumar os biscoitos no saguão enquanto minha esposa realizava um serão na capela para pais e filhas, em preparação para o acampamento das moças, que seria na semana seguinte. Depois de explicar onde deveriam estar e o que deveriam levar, ela disse: na terça-feira pela manhã, quando deixarem suas queridas filhas para pegar o ônibus, abracem-nas bem forte e lhes deem um beijo de despedida, porque elas não vão voltar. Eu vi alguém esgasgar de surpresa, então percebi que tinha sido eu mesmo. Não vão voltar?
Mas ela então prosseguiu dizendo: quando deixar essas moças na terça de manhã, elas vão deixar para trás as distrações das coisas menos importantes e vão passar uma semana juntas, aprendendo, crescendo e confiando no Senhor. Vamos orar, cantar, cozinhar e servir juntas. E vamos compartilhar testemunhos e fazer coisas que nos permitem sentir o Espírito do Pai Celestial a semana inteira, até ficarmos totalmente imersas em sua influência. E no sábado, as moças que vocês verão saindo do ônibus não serão as mesmas que vocês deixaram na terça. Serão novas pessoas. E se as ajudarem a permanecer nesse patamar mais elevado, elas vão surpreendê-los. Elas vão continuar mudando. E sua família também. Naquele sábado, tudo aconteceu como ela havia predito. Enquanto estava carregando as barracas, ouvi a voz de minha esposa no pequeno anfiteatro de madeira onde as moças tinham se reunido antes de voltarem para casa. Ela disse: "Ah, aí estão vocês. Esperamos vocês a semana inteira, nossas moças de sábado." Os valentes jovens de Sião estão navegando por tempos surpreendentes. Encontrar alegria neste mundo tumultuado, conforme foi profetizado, sem se tornar parte desse mundo que está cego a tudo o que é santo, é o encargo especial desses jovens. Há mais de 100 anos, o escritor G.K. Chesterton falou quase como se tivesse visto essa jornada centralizada no lar e apoiada pela igreja ao dizer: temos que sentir que o universo é, ao mesmo tempo, como o castelo do ogro, que tem que ser atacado e tomado, mas também como nossa própria casa, para onde podemos retornar à noite. Felizmente, eles não têm que sair para fazer isso sozinhos, eles têm uns aos outros. E eles têm vocês, eles seguem o profeta vivo, que é o presidente Russell Nelson, que lidera com o consciente otimismo de um vidente ao proclamar que o maior empreendimento desta época, que é a coligação de Israel, será grandioso e majestoso. Neste verão, minha esposa Colleen e eu fizemos uma escala em Amsterdã, onde muitos anos antes eu tinha servido como jovem missionário. Naquela época, depois de passar meses me empenhando para aprender holandês, nosso voo da KLM estava aterrissando e o comandante fez um anúncio incompreensível pelo sistema de som. Após um momento de silêncio, meu companheiro murmurou: "Acho que foi em holandês." Olhamos para o lado, para o alto, lendo o pensamento um do outro. Estamos perdidos. Mas nem tudo estava perdido. Ao me maravilhar com os saltos de fé que tivemos de dar ao andarmos por aquele aeroporto a caminho dos milagres que se derramariam sobre nós como missionários, eu fui subitamente trazido de volta ao presente por um missionário real e bem vivo que estava subindo no avião a fim de voltar para casa. Ele se apresentou e perguntou: Presidente Land, o que eu faço para permanecer forte? Essa é a mesma pergunta que está na mente dos nossos jovens quando saem da conferência FSY, dos acampamentos, das caravanas ao templo, em qualquer momento quando sentem os poderes do céu. Como amar a Deus pode se transformar em um discipulado duradouro. Senti um grande amor para aquele missionário que servia nas últimas horas da missão, e naquela momentânea serenidade de espírito ouvi minha voz embargada dizer simplesmente: "Você não tem que usar uma plaqueta para tomar sobre si o nome dele." Eu queria ter colocado as mãos nos ombros dele e dizer: "É isso que você vai fazer. Volta para casa e seja assim. Vai ser tão bom que você vai ser tão bom que vai quase brilhar na escuridão. A disciplina e o sacrifício que você fez na missão o tornaram um magnífico filho de Deus. Continue fazendo em casa tudo que funcionou tão vigorosamente bem aqui. Você aprendeu a orar, para quem orar, e aprendeu a linguagem da oração. Estudou as palavras dele e passou a amar o Salvador ao procurar ser como ele é. Você amou o Pai Celestial como Jesus o amou. Serviu as pessoas como ele serviu e viveu os mandamentos como ele os viveu. E quando não o fez, você se arrependeu. Seu discipulado não é apenas um lema escrito numa camiseta. Seu discipulado fez com que sua vida fosse vivida com propósito, em favor de outras pessoas.
Então vá para casa e faça isso. Seja assim. Leve consigo esse ímpeto espiritual pelo restante de sua vida. Eu sei que se confiarmos no Senhor Jesus Cristo, em seu caminho do convênio, poderemos encontrar confiança e paz espiritual ao nutrirmos hábitos santos e práticas diárias de retidão que podem suster e alimentar a chama da nossa fé. Que nos aproximemos cada vez mais dessa chama alentadora e que aconteça o que acontecer, permaneçam firmes em nome de Jesus Cristo. Amém. As parábolas são um elemento essencial do método de ensino excepcional do Senhor Jesus Cristo. Em resumo, as parábolas do Salvador são histórias utilizadas para se comparar verdades espirituais com coisas materiais e experiências mortais. Por exemplo, os evangelhos do Novo Testamento estão repletos de ensinamentos que comparam o reino dos céus a um grão de mostarda, a uma pérola de grande valor, a um pai de família e a trabalhadores em sua vinha, a 10 virgens e muitos outros exemplos. Durante parte do ministério do Senhor na Galileia, as Escrituras indicam que, sem parábolas, nunca lhes falava. O significado ou a mensagem desejados de uma parábola normalmente não são expressos de maneira explícita. Na verdade, a história apenas transmite verdade divina para o recebedor na proporção de sua fé em Deus, de sua preparação espiritual e de sua disposição para aprender. Portanto, uma pessoa deve exercer arbítrio moral e pedir, buscar e bater de maneira ativa, a fim de descobrir as verdades contidas em uma parábola. Oro sinceramente para que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, ao ponderarmos agora sobre a importância da parábola do banquete do casamento real. Então Jesus tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os servos para chamar os convidados para as bodas, e não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Nos tempos antigos, uma das ocasiões mais alegres na vida judaica era a celebração de um casamento, um evento que durava 1 ou 2 semanas. Tal evento exigia um longo planejamento. Os convidados eram informados com muita antecedência e recebiam um lembrete no dia da abertura das festividades. Um convite para um casamento como esse, enviado por um rei aos seus súditos, era praticamente considerado uma ordem. Mesmo assim, muitos dos convidados nessa parábola não foram ao banquete. É mais que evidente que a recusa em comparecer à festa real era um ato de rebelião deliberada contra a autoridade do rei e uma ofensa pessoal contra o soberano reinante e seu filho. O fato de um homem ter ido para sua fazenda e outro ter ido cuidar de seus interesses comerciais reflete as prioridades equivocadas deles e um descaso total com a vontade do rei. A parábola continua. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e as bodas encheram-se de convidados. Naquela época, a tradição era de que o anfitrião de um banquete de casamento, nessa parábola, o rei, fornecesse roupas para os convidados. Essas vestes de bodas eram túnicas simples e discretas que todos os participantes usavam. Dessa maneira, a posição social ou política era eliminada e todas as pessoas no banquete podiam se relacionar como iguais.
As pessoas que foram convidadas no caminho para ir ao casamento não teriam tempo ou meios para procurar trajes apropriados em preparação para o evento. Assim, o rei provavelmente ofereceu aos convidados roupas de seu próprio guarda-roupa. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de usar roupas da realeza. Quando o rei entrou no salão do casamento, ele observou o público e imediatamente percebeu que um convidado visivelmente não estava usando a roupa de casamento. O homem foi trazido até o rei e ele lhe perguntou: "Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas?" E ele emudeceu. Em suma, o rei perguntou: "Por que você não está usando a roupa de casamento, apesar de tê-la recebido?" O homem obviamente não estava vestido de maneira apropriada para essa ocasião especial. E a frase "e ele emudeceu" indica que ele não tinha uma justificativa. O elder James E. Talmage forneceu esse comentário explicativo sobre o significado das ações do homem. Percebe-se claramente pelo contexto que o convidado desprovido das vestes era culpado de negligência, desrespeito intencional ou de alguma ofensa ainda mais grave. O rei, a princípio, fora amavelmente cortês, perguntando apenas como entrara o homem sem as vestes nupciais. Tivesse o convidado sido capaz de explicar sua aparência diferente, ou tivesse ele qualquer excusa razoável a oferecer, ele certamente falaria. Mas é-nos dito que permaneceu mudo. O elder Talmage continua: o convite do rei havia sido apresentado livremente a todos quantos seus servos tinham encontrado. Entretanto, cada qual teria que entrar no palácio real pela porta. E antes de chegar à sala do banquete, em que o rei iria aparecer pessoalmente, deveria vestir-se de maneira adequada. O faltoso, contudo, de alguma forma havia entrado por outro caminho e, não tendo passado pelas sentinelas de serviço nos portões, era um intruso. John O. Reid, um autor cristão, observou que a recusa do homem em usar a roupa de casamento demonstrou um evidente desrespeito pelo rei e por seu filho. Ele não estava simplesmente sem a roupa do casamento. Na verdade, ele escolheu não usá-las. Com rebeldia, ele se recusou a se vestir de maneira apropriada para a ocasião. A reação do rei foi rápida e decisiva. Amarrai-lhes os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos e irmãs, o julgamento do rei em relação ao homem não teve inicialmente com base a falta de uma roupa de casamento, mas o fato de que, na realidade, o homem estava determinado a não usá-las. O homem desejava ter a honra de participar do banquete de casamento, mas não queria seguir a tradição do rei. Ele queria fazer as coisas à sua própria maneira. A falta de roupas apropriadas revelou sua rebelião interna contra o rei e suas instruções. A parábola então termina com esta tocante escritura: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Curiosamente, Joseph Smith fez o seguinte ajuste nesse versículo de Mateus, em sua tradução inspirada da Bíblia: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque nem todos estão com vestes de bodas. O convite para o banquete de casamento e a escolha de participar do banquete estão relacionados, mas são diferentes. O convite é destinado a todos os homens e a todas as mulheres. Uma pessoa pode até aceitar o convite e comparecer ao banquete e, ainda assim, não ser escolhida para participar, porque não possui a roupa de casamento apropriada, da fé para a conversão no Senhor Jesus Cristo e sua graça divina. Portanto, temos tanto o chamado de Deus, quanto a nossa resposta individual a esse chamado. E muitos podem ser chamados,
mas poucos serão escolhidos. Ser ou tornar-se escolhido não é uma condição exclusiva conferida a nós. Na verdade, vocês e eu, em última análise, podemos escolher ser escolhidos por meio do exercício justo de nosso arbítrio moral. Observem a utilização da palavra escolhidos nestes conhecidos versículos de Doutrina e Convênios. Eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens. Acredito que a implicação desses versículos é direta. Deus não tem uma lista de favoritos na qual precisamos ter esperança de que nosso nome será acrescentado algum dia. Ele não limita os escolhidos a umas poucas pessoas. Em vez disso, é nosso coração, nossos desejos, o fato de honrarmos nossos convênios e ordenanças sagrados do Evangelho, nossa obediência aos mandamentos e, principalmente, a graça e misericórdia redentora do Salvador, que determinam se somos contados como um dos escolhidos de Deus, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Em nossa atarefada vida diária e na comoção do mundo contemporâneo em que vivemos, podemos ser distraídos das coisas eternas que mais importam, ao darmos prioridade ao prazer, à prosperidade, à popularidade e à proeminência. Nossa preocupação a curto prazo com as coisas deste mundo e com as honras dos homens pode nos levar a comprometer nossa primogenitura espiritual, por muito menos do que um guisado de lentilhas. Repito a admoestação que o Senhor deu a seu povo por meio do profeta Ageu do Velho Testamento. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Cada um de nós deve avaliar nossas prioridades temporais e espirituais de maneira sincera e em espírito de oração, a fim de identificar as coisas em nossa vida que talvez nos impeçam de receber as bênçãos abundantes que o Pai Celestial e o Salvador estão dispostos a nos conceder. O Espírito Santo vai nos ajudar a ver a nós mesmos como realmente somos. Ao buscarmos de maneira apropriada o dom espiritual de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, prometo que seremos abençoados com a capacidade e o discernimento de fortalecer nossa conexão por meio de convênios com o Senhor vivo. Também receberemos o poder da divindade em nossa vida e, por fim, seremos chamados e escolhidos para o banquete do Senhor. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Suas fronteiras devem ser expandidas, suas estacas devem ser fortalecidas. Sim, em verdade vos digo, Sião deve erguer-se e vestir suas formosas vestes. Com alegria, declaro meu testemunho da divindade e da realidade de Deus, nosso Pai eterno, e de seu Filho amado, Jesus Cristo. Testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor e que Ele vive. Também presto testemunho de que o Pai e o Filho apareceram ao menino Joseph, assim iniciando a restauração do Evangelho do Salvador nos últimos dias. Oro para que cada um de nós busque olhos para ver e ouvidos para ouvir, e seja abençoado com essas coisas. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Expressamos nossa gratidão ao The Tabernacle Choir at Temple Square pela bela música apresentada nesta manhã. O coro cantará agora da Corte Celestial. O último orador desta sessão será nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson.
Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta reunião cantando Trabalhemos hoje. A oração de encerramento será oferecida pela presidente Bonnie H. Cordon, que serve como presidente-geral das moças. Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por me dirigir a vocês nesta gloriosa manhã de domingo. Penso em vocês constantemente. Fico admirado com a maneira pela qual vocês entram em ação sempre que veem pessoas necessitadas. Fico impressionado com a fé e o testemunho que vocês demonstram repetidas vezes. Choro por suas tristezas, decepções e preocupações.
eu amo vocês. Assegure-lhes que seu Pai Celestial e seu amado Filho Jesus Cristo amam vocês. Eles estão pessoalmente cientes de suas circunstâncias, de sua bondade, de suas necessidades e das orações que fazem pedindo ajuda. Diversas vezes oro por vocês para que sintam o amor deles por vocês. Vivenciar o amor deles é vital, pois somos atingidos e atacados diariamente por notícias preocupantes. Vocês já devem ter tido dias em que queriam apenas colocar seu pijama, encolher-se e pedir que alguém os acordasse quando o mundo ou o tumulto terminasse. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, muitas coisas maravilhosas estão por vir. Nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora e o momento em que ele voltar com grande poder e grande glória, ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. No entanto, atualmente vivemos na época mais complicada na história do mundo. Muitas pessoas se sentem sobrecarregadas e exaustas pelas complexidades e pelos desafios. Entretanto, considerem uma experiência recente que pode esclarecer como vocês e eu podemos encontrar descanso. Durante a recente visitação pública do Templo de Washington, D.C., um membro do Comitê de Visitação testemunhou uma interação profunda ao acompanhar vários jornalistas proeminentes pelo templo. Por algum motivo, uma jovem família se uniu a esse grupo na visitação. Um repórter ficou perguntando sobre a jornada de um frequentador do templo à medida que ele se deslocava pelo templo. Ele queria saber se a jornada do templo é um símbolo dos desafios da jornada de uma pessoa pela vida. Um menino da família estava ouvindo a conversa. Quando o grupo entrou em uma sala de investidura, o menino apontou para o altar, onde as pessoas se ajoelham para fazer convênios com Deus, e disse: "Que legal! Aqui é um lugar para as pessoas descansarem durante sua jornada do templo." Acredito que o menino não sabia quão profundo havia sido seu comentário. Ele provavelmente não sabia nada sobre a conexão direta entre fazer um convênio com Deus no templo e a promessa deslumbrante do Salvador. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. A recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial, um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Esse poder alivia nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso ao seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios
têm o direito de receber um tipo especial de descanso, que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. Antes que o Salvador se submetesse à agonia do Getsemane e do Calvário, ele declarou aos seus apóstolos: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Posteriormente, ele suplicou que cada um de nós fizesse o mesmo, quando disse: desejo que vós vençais o mundo. Queridos irmãos e irmãs, minha mensagem para vocês hoje é que, por Jesus Cristo ter vencido este mundo decaído e por ter ele expiado por cada um de nós, vocês também podem vencer este mundo saturado pelo pecado egoísta e frequentemente exaustivo. Pelo fato de que o Salvador, por meio de sua expiação infinita, redimiu cada um de nós, de nossas fraquezas, de nossos erros e do pecado, e porque ele vivenciou cada dor, preocupação e cada fardo que já tivemos, então, à medida que verdadeiramente nos arrependermos e buscarmos a ajuda dele, poderemos superar este mundo atual e precário. Vocês poderão vencer as pragas deste mundo, que são espiritual e emocionalmente exaustivas, incluindo a arrogância, o orgulho, a raiva, a imoralidade, o ódio, a ganância, a inveja e o medo. Apesar das distrações e das distorções que os rodeiam, vocês poderão encontrar o verdadeiro descanso, ou seja, alívio e paz, mesmo em meio aos seus problemas mais preocupantes. Essa importante verdade nos faz pensar em 3 perguntas fundamentais. Primeira, o que significa vencer o mundo? Segunda, como podemos fazer isso? Terceira, como vencer o mundo abençoa nossa vida? O que significa vencer o mundo? Significa que vencemos a tentação de nos preocuparmos mais com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Significa que confiamos mais na doutrina de Cristo do que nas filosofias dos homens. Significa que nos deleitamos na verdade, condenamos a mentira e nos tornamos humildes seguidores de Cristo. Significa que escolhemos nos abster de qualquer coisa que afaste o Espírito. Significa que estamos dispostos a abandonar até mesmo nossos pecados favoritos. Agora, vencer o mundo certamente não significa que vamos nos tornar perfeitos nesta vida, nem significa que nossos problemas vão evaporar magicamente, porque eles não vão. E não significa que ainda não cometeremos erros. Porém, vencer o mundo significa que sua resistência ao pecado aumentará. Seu coração será abrandado à medida que sua fé em Jesus Cristo aumentar. Vencer o mundo significa aumentar seu amor por Deus e por seu Filho amado, mais do que você ama qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. Então, como podemos vencer o mundo? O rei Benjamim nos disse como podemos fazê-lo. Ele ensinou que o homem natural é inimigo de Deus e permanecerá para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Cada vez que buscam e seguem os sussurros do Espírito, cada vez que fazem qualquer coisa boa, coisas que o homem natural não faria,
Vocês estão vencendo o mundo. Vencer o mundo não é um evento que acontece em 1 ou 2 dias. Acontece durante toda a vida. À medida que repetidamente aceitamos a doutrina de Cristo. Cultivamos fé em Jesus Cristo ao nos arrependermos diariamente e ao guardarmos convênios que nos revestirão de poder. Permanecemos no caminho do convênio e somos abençoados por força espiritual, revelação pessoal, mais fé e com o ministério de anjos. Viver a doutrina de Cristo pode criar o ciclo virtuoso mais poderoso, criando ímpeto espiritual em nossa vida. À medida que nos esforçamos para viver as leis mais elevadas de Jesus Cristo, nosso coração e nossa própria natureza começam a mudar. O Salvador nos leva para além da influência deste mundo decaído, ao nos abençoar com mais caridade, humildade, generosidade, bondade, autodisciplina, paz e descanso. Talvez vocês estejam pensando que isso pareça ser um trabalho espiritual árduo em vez de descanso. Porém, esta é a verdade suprema. O mundo insiste que o poder, os bens, a popularidade e os prazeres da carne trazem felicidade, mas eles não trazem. Eles não podem trazer felicidade. O que eles produzem é apenas um substituto irreal do estado feliz e abençoado das pessoas que guardam os mandamentos de Deus. A verdade é que é muito mais exaustivo buscar felicidade onde nunca poderemos encontrá-la. Entretanto, quando dividimos o jugo com Jesus Cristo e fazemos o trabalho espiritual necessário para vencer o mundo, Ele, e apenas Ele, tem o poder de nos levar para além da influência deste mundo. Agora, como vencer o mundo abençoa a nossa vida? A resposta é clara. Entrar em um relacionamento com Deus por meio de convênios nos une a Ele, de maneira que torna tudo relacionado à vida mais fácil. Peço que não me entendam mal. Eu não disse que fazer convênios torna a vida fácil. Na realidade, devemos esperar a oposição, porque o adversário não deseja que descubramos o poder de Jesus Cristo. Porém, dividir o jugo com o Salvador significa que temos acesso à força e ao poder redentor dele. Reafirmo um ensinamento profundo do presidente Ezra Taft Benson. Os homens e as mulheres que dedicam a vida a Deus descobrem que Ele pode fazer muito mais por sua vida do que eles conseguiriam por si mesmos. Ele lhes ampliará a alegria, expandirá a visão, acelerará o raciocínio, elevará o espírito, multiplicará as bênçãos, aumentará as oportunidades, consolará a alma, suscitará amigos e encherá a vida de paz. Esses privilégios incomparáveis são dados às pessoas que buscam o apoio do céu para ajudá-las a vencer este mundo. Com esse propósito, dou aos membros de toda a igreja o mesmo encargo que dei aos jovens adultos em maio. Na ocasião, eu os exortei e imploro vocês agora a assumirem a responsabilidade por seu próprio testemunho de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Esforcem-se para obtê-lo, cultivem-no para que ele cresça, alimentem-no com a verdade. Não o poluam com falsas filosofias de homens e mulheres descrentes.
Ao fazerem do fortalecimento contínuo de seu testemunho de Jesus Cristo sua maior prioridade, observem os milagres acontecerem em sua vida. Minha súplica a vocês nesta manhã é que encontrem descanso da intensidade, das incertezas e da angústia deste mundo ao vencerem o mundo por meio dos convênios que fizerem com Deus. Permitam que Ele saiba, por meio de suas orações e ações, que vocês estão comprometidos a vencer o mundo. Peçam a Ele que ilumine sua mente e envie a ajuda de que precisam. Todos os dias, registrem os pensamentos que vierem à sua mente ao orarem. Depois, ajam de acordo com esses pensamentos com diligência. Passem mais tempo no templo e busquem entender como o templo os ensina a superar este mundo decaído. Como já disse anteriormente, a coligação de Israel é o trabalho mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Um elemento crucial dessa coligação é preparar um povo que seja capaz, apto e digno de receber o Senhor quando Ele voltar. Um povo que já escolheu Jesus Cristo, em vez deste mundo decaído. Um povo que se alegra em seu arbítrio para viver as leis mais elevadas e mais sagradas de Jesus Cristo. Faço um apelo a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, para se tornarem esse povo justo. Valorizem e honrem seus convênios acima de todos os outros compromissos. Ao permitirem que Deus prevaleça em sua vida, prometo que sentirão mais paz, confiança, alegria e, sim, descanso. Com o poder do Santo Apostolado investido em mim, abençoo-os em sua jornada para que vençam este mundo. Eu os abençoo para que aumentem sua fé em Jesus Cristo e aprendam mais sobre como acessar seu poder. Eu os abençoo para que sejam capazes de discernir a verdade do erro. Eu os abençoo para que se importem mais com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo. Eu os abençoo para que vejam as necessidades das pessoas ao seu redor e fortaleçam seus entes queridos. Porque Jesus Cristo venceu o mundo e por esse motivo vocês também podem vencê-lo. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso bondoso Pai Celestial, nós o amamos. Nós amamos Teu Filho Jesus Cristo. Somos tão gratos pela música que abençoou nossa alma e nos direcionou ao Salvador. Somos tão gratos por cada mensagem e sussurro do Espírito e por termos recebido essas mensagens com o coração aberto. Somos tão gratos pelo nosso profeta vivo. Nós nos alegramos com a mensagem dele, que possamos vencer o mundo com a ajuda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que tenhamos a capacidade espiritual para entender a mensagem que foi dada a nós. Pai Celestial, nós amamos o Teu Filho Jesus Cristo e somos gratos pelo dom maravilhoso de Sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi a transmissão da sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 192 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre os líderes da igreja. A música para esta sessão foi apresentada por The Tabernacle Choir at Temple Square. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. A milhões de pessoas no mundo todo e assistir